Olá, gente! Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo que fala sobre biodiversidade. É a nossa 9ª aula do ano. Então, o que é biodiversidade e por que ela é importante? A biodiversidade é a variedade de seres vivos que habitam um determinado ambiente. Bio significa vida e diversidade significa variação. Então, biodiversidade é a variação de vida que existe num determinado local, no caso aqui o planeta Terra. Então, a grande variedade de vida que existe, tanto vida aquática como terrestre, microscópica, macroscópica, isso mostra a biodiversidade que o nosso planeta tem. Biodiversidade e processos evolutivos. A enorme biodiversidade que observamos nos diferentes ambientes da Terra se formou durante bilhões de anos no processo de evolução, como estudamos anteriormente. Então, as espécies que existiram, as espécies que existem hoje, elas sofreram vários processos de evolução, foram processos lentos e não lineares, né, como a gente viu na aula passada, e esses processos de evolução, eles deram origem à grande diversidade de seres vivos que existem aqui. Existem seres vivos que apresentam um ancestral comum, mas esse ancestral comum, de acordo com a evolução, deu origem a vários tipos de seres vivos. Vocês lembram que um ancestral comum, ele dá origem a várias espécies que formam aquelas ramificações, né, das árvores evolutivas, como a gente viu nas aulas passadas. Então, aqui tem um exemplo, né, de um esqueminha de uma árvore mostrando um ancestral comum e as várias ramificações que deram origem a toda essa biodiversidade que existe no planeta. Qual o valor da biodiversidade? A biodiversidade ela tem um valor inestimável. A gente não pode dizer, mensurar quanto que vale, qual o valor da biodiversidade na vida da gente. Imagine agora perder algo e nunca mais poder recuperar. Isso é o que acontece com os seres que foram extintos. Então, a grande biodiversidade do planeta, tanto de plantas como de animais, isso é algo riquíssimo, é algo com valor imensurável. Por quê? Porque todos os seres do planeta, eles têm sua importância. Um ser, ele depende do outro. Quando um ser desaparece, afeta toda a cadeia alimentar daquele local. Então, a biodiversidade, essa variedade de vida que existe no planeta, isso é muito importante. E isso é maravilhoso para que mantenha toda essa estabilidade aqui no planeta Terra, onde a gente vive. Todos os seres vivos, ele têm papéis importantes. Desde todas as espécies de plantas, serpente, ave, sapos, insetos, todos têm papel importante na natureza. Não é porque você não gosta de uma serpente que você vai dizer que ela não é importante. Não é porque uma pessoa não gosta de um sapo, de uma perereca, que vai dizer que ela não é importante. Todos os seres vivos, eles são importantes, cada um com o seu papel na natureza. Quando a vida de um ser vivo, ela como é que eu digo? Ela é afetada, afeta toda a logística daquele ambiente onde aquele ser vivo mora. Todas as formas de vida giram em torno de um equilíbrio. A falta de uma espécie pode levar ao desequilíbrio, que foi o que eu acabei de explicar aqui. Por exemplo, digamos que eu esteja numa cidade que está com muito mosquito e também tem muito sapo. Os sapos, eles se alimentam de insetos, eles são seres heterótrofos, né? Precisam se alimentar de outros seres. No caso, se eu estou numa cidade que tem muito mosquito e tem muito sapo, os sapos, eles vão se alimentar desse mosquito, apesar de ter muito, mas os sapos, eles se alimentam desses mosquitos. Se, por exemplo, não gosto de sapo, vou exterminar um monte de sapo que existe naquele local, o que é que pode acontecer? Se eu exterminar uma grande quantidade de sapos que vivem naquele local, a quantidade de mosquito vai acontecer o quê com eles? Vai aumentar. Por quê? Porque não vai ter a quantidade de sapo suficiente para se alimentar daqueles mosquitos. Então, apesar de muitas pessoas não gostarem de sapo, o sapo é um predador de mosquito. Se você tirar sapos de uma região, a quantidade de mosquito daquela região, ela vai aumentar. Então, isso é um exemplo de desequilíbrio. Se eu extermino a grande parte, eu extermino toda uma população de um determinado animal que vive no local, aquilo ali pode causar danos grandes
e também danos pequenos àquele ambiente. Todos os seres vivos têm papéis importantes. Outro exemplo aqui é o exemplo da abelha. As abelhas, elas desempenham uma função importantíssima na natureza. Elas são polinizadoras naturais e algumas espécies de plantas dependem das abelhas para o seu ciclo de vida acontecer. Então, a abelha, ela tem um aparelho picador, sugador, né, na verdade aqui, nessa região aqui, onde ela suga, né, ela pega o pólen de uma flor e esse pólen, como tem as células reprodutivas, essa abelha leva esse pólen para outra flor e é assim que acontece a reprodução das plantas. Tem algumas plantas que precisam da abelha para se reproduzirem. Então, se você exterminar uma quantidade de abelha, matar uma quantidade de abelha que tem numa floresta em algum local, pode haver um prejuízo ali para aquela planta. Pode ser que aquela planta ela pare de se reproduzir e entre em extinção. Então, na natureza existem seres que a gente gosta e existem seres que a gente não gosta, mas a partir do momento que você interfere na natureza porque você não gosta de determinado ser vivo, ou através de algum desastre, ou alguma atitude humana mesmo que prejudica o meio ambiente, aquilo ali pode afetar drasticamente aquela região onde aquele animal ou onde aquela planta se encontra. Então a abelha, apesar dela nos fazer mal, né, ela pica a gente, mas ela é um animal importantíssimo na natureza porque ela poliniza, né, as flores para que as plantas elas entrem no seu ciclo de vida e nasçam outras plantas e assim sucessivamente. Então, cada animal tem sua importância no meio ambiente. Em relação à extinção, a gente viu que, a gente já sabe, né, que os mais famosos seres vivos que existiram na Terra, né, os dinossauros, muitos são amantes de dinossauros, eles existiram na Terra e devido a fatores naturais como a queda de meteoros e, consequentemente, as mudanças climáticas que houveram naquela época extinguiram os dinossauros, eles não existem mais. Mas isso também pode acontecer com outros tipos de seres vivos. Existem atitudes humanas ou atitudes naturais que podem exterminar algum tipo de ser vivo. No caso dos dinossauros, foi uma tragédia natural, né? Houve uma chuva de meteoros, esses meteoros caíram na Terra, começaram a causar tremores, esses tremores foram causando vulcanismo, e o vulcanismo foi fazendo a temperatura do planeta alterar-se, então foi todo um processo que aconteceu naquela época, e os dinossauros eles entraram em extinção, assim como outros tipos de seres vivos que existiram naquela época. Alguns conseguiram resistir, os aquáticos. Existem algumas espécies aquáticas que desde a época dos dinossauros ainda existem até hoje, mas as espécies terrestres elas entraram em extinção. A enorme biodiversidade que temos na Terra se formou durante bilhões de anos através do processo de evolução, como eu falei para vocês. Ao longo desse processo, muitas espécies desapareceram e outras novas espécies surgiram, né? Toda essa biodiversidade do planeta, espécies que já não existem mais, espécies novas que apareceram e estão sempre surgindo novas espécies. Só que, em relação à extinção, esses animais ou essas plantas, elas podem ser classificadas de 3 tipos. Animais extintos ou plantas extintas são aquelas que não existem mais no planeta. Quando eu digo que um animal ou uma planta está extinta, ela acabou, não existe mais nenhuma espécime daquele tipo de ser vivo. Quando eu digo que o animal ou a planta está extinta na natureza, nesse caso eles são encontrados apenas em cativeiro. Quando eu digo que o animal está extinto na natureza ele não existe mais, mas existe algum cativeiro para tentar procriar essas espécies, que cuida dessas espécies em cativeiro. Então eu digo que o animal está extinto na natureza, mas ele não está extinto totalmente. E existe a terminologia também que a gente chama de animais ameaçados de extinção, que são aqueles animais que apresentam, aquelas espécies, né, que apresentam uma quantidade pequena de exemplares, eles estão próximos à extinção. Então eu digo que eles estão ameaçados de extinção, tá? Então, quando eu digo que uma espécie está extinta, ela acabou. Quando eu digo que ela está ameaçada de extinção, ela está ameaçada de entrar em extinção. Então, são terminologias diferentes. Aí, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de
os últimos representantes de rinoceronte brancos do mundo, né? É a Najin e Fatu, são mãe e filhas, são os dois últimos exemplares de rinocerontes branco do mundo. A gente pode dizer que houve uma extinção funcional, por quê? Porque duas fêmeas não podem cruzar e gerar descendentes, então, como não existe mais nenhum macho rinoceronte branco, essas aqui são as duas últimas espécies. Quando elas falecerem, a gente vai catalogar mais uma espécie que entrou em extinção, né? Que vai entrar em extinção no caso desses rinocerontes brancos. Só existe essa fêmea e a filha. O pai, né, o casal, né, que teve essa filha, o macho, que era Sudão, ele foi sacrificado no Quênia em 2018 por conta de uma grave infecção. Então, a partir do momento que o último macho morreu, não há mais como eles se reproduzirem, então a qualquer momento esses rinocerontes irão morrer e mais uma espécie entrada no catálogo de espécies extintas no planeta, tá? E em relação às principais ameaças à biodiversidade? A biodiversidade ela está sendo ameaçada todos os dias e cada vez está sendo ameaçada mais e mais, e existem algumas principais ameaças que eu vou falar aqui com vocês sobre isso. A extinção atual vem sendo provocada pelo ser humano, principalmente por meio da destruição dos ambientes naturais, como as florestas e os campos. A destruição e a diminuição dos habitats naturais através do desmatamento para a realização de construções, cultivo e pastagem. Então, muitas pessoas desmatam e esse desmatamento está diminuindo os habitats, né? Está destruindo os habitats naturais desses seres vivos e às vezes eles não conseguem se adaptar ao novo ambiente. Esse desmatamento ele está sendo ocasionado para cultivo, para pastagem, para construções. Então, muita área verde que existia no planeta hoje foi destruída principalmente para a construção e a criação de gado, né? Então, aqui algumas imagens para vocês. Aqui é uma imagem do desmatamento, né? O que causa, né? Todo esse problema. A exploração excessiva de espécies animais e vegetais e a poluição da água, do solo, da atmosfera e as queimadas. Então, isso aqui são algumas das principais ameaças à biodiversidade, porque as queimadas, principalmente, destroem as florestas, os habitats dos animais, muitos animais morrem. É um problema muito sério essa questão da queimada e o desmatamento também. Assim como a poluição por lixo, por produtos químicos, substâncias químicas, né, que entram em contato com a natureza e pode destruir grande parte da população que vive naquela região e também de plantas que vivem naquela região devido à poluição do solo. Outros tipos de ameaças à biodiversidade, nós temos a caça e a pesca sem critérios, né? Essa caça aleatória que existe aí, muitas pessoas caçam seres que são proibidos, né? E a pesca aleatória também, sem a menor organização, né? As pessoas pescam muitas espécies, muitos exemplares da mesma espécie e desobedecem o período da pescaria proibida e tudo isso pode causar ameaça à biodiversidade de um local. Outro problema também é o tráfico da fauna e da flora, né? Muitas pessoas fazem o tráfico da fauna e da flora tanto de um país para cá como daqui para outros países e isso pode prejudicar muito, né? Um animal, quando ele é traficado de um local para outro, ele às vezes não se adapta no novo local porque o clima é diferente, a logística no outro ambiente é diferente e às vezes eles não resistem e morrem. E a gente sabe que a fauna e a flora, né? O tráfico da fauna e a flora é algo altamente proibido, né? Aqui vocês podem observar algumas araras presas em gaiolas para serem transportadas para algum local e muitas delas morrem no caminho e outras morrem lá porque não conseguem se adaptar no novo local onde elas vão estar. E as mudanças climáticas, elas também são grandes ameaças à biodiversidade. As mudanças climáticas, elas são ocasionadas, né, pela grande poluição que o ser humano libera através de combustíveis fósseis, né, a queima do combustível, queimada, o desmatamento, porque as florestas, para quem não lembra, elas têm o processo de transpiração. As plantas, elas liberam
água através da sua transpiração, e essa água que as plantas liberam também é um fator para regular a temperatura do planeta. Então, a partir do momento que a gente desmata, a gente está diminuindo essa questão da transpiração pelas plantas, porque elas não vão mais poder transpirar, já que elas morreram. E, além disso, as plantas elas capturam o gás carbônico da natureza, que é um gás que altera o clima do mundo, através da fotossíntese para a liberação do oxigênio para a gente respirar. Então, a partir do momento que você desmata ou que você queima, essas plantas elas não vão capturar esse gás carbônico da atmosfera. Esse índice de gás carbônico, né, que é o CO2, vai ficar maior na atmosfera, causando essas alterações climáticas que a gente está vendo tanto por aí, esses desastres que acontecem em locais muito secos, locais chovendo muito, toda essa mudança de clima, né, dessa temperatura que existe aí no planeta. Algumas geleiras derretendo, aumentando o nível do mar, os ursos polares não têm mais algumas geleiras para ficar lá em pé, então essas alterações climáticas são fenômenos muito complicados, né? Mexe com todo o globo, né? Porque a partir do momento que a geleira derrete, o nível do mar aumenta, o nível do mar faz a questão da invasão das praias, né? Causam desastres e prejudica alguns seres que vivem nas regiões polares também. Consequências do desaparecimento de espécies. A partir do momento que as espécies desaparecem ou entram naquele processo de espécies ameaçadas de extinção, pode causar o desequilíbrio dos ecossistemas, né? A falta de equilíbrio entre um organismo e outro e o meio ambiente. Com a redução do número de animais carnívoros, por exemplo, há a proliferação de herbívoros, o que pode aniquilar alguns tipos de vegetal. Um exemplo, eu tenho uma cadeia alimentar onde tem um carnívoro, um herbívoro e a planta. A planta serve de alimento para um animal herbívoro, digamos que uma capivara, e eu tenho um animal que se alimenta da capivara, uma cobra. Então, o que é que acontece? A partir do momento que eu extermino a quantidade de cobras de um local, a quantidade de capivara vai aumentar, porque não vai ter mais a cobra para comer a capivara. Então, a quantidade de capivara aumentando vai diminuir a quantidade de plantas, porque vai ter muita capivara para comer essas plantas. Aí vai acabar a planta e a capivara vai acabar morrendo. Então, esse desequilíbrio ambiental, esse desequilíbrio nos ecossistemas que a gente fala, é em relação a isso. A gente não pode exterminar uma espécie, ela não pode ficar ameaçada de extinção e muito menos entrar em extinção, porque isso prejudica a logística daquele ecossistema onde aquela espécie vive. Aumentam a quantidade de seres vivos, diminui outra, aí vai faltar alimento, aí vai faltar água, e assim vai prejudicando todo o meio ambiente. Então, é muito complicada essa questão do desequilíbrio ambiental, que é um termo que a gente usa muito, mas que as pessoas não dão valor. A destruição dos ecossistemas naturais coloca em risco a sobrevivência dos povos que dependem diretamente dos recursos disponíveis nesse ambiente. Por exemplo, tem pessoas que em populações ribeirinhas, né, que são aquelas populações que vivem à margem dos rios, que se eu jogar um determinado produto químico naquele rio e matar as espécies que vivem ali, de peixes, por exemplo, aquela população ribeirinha que vive daquela água para pescar e vive daquela água para uso, vai ser prejudicada. Então, a destruição dos ecossistemas naturais coloca em risco também a sobrevivência dos povos que vivem daquilo ali. Então, quando eu poluo um ambiente, quando eu destruo uma parte do ecossistema que pessoas sobrevivem daquilo ali, aquilo ali causa um prejuízo enorme, né, para a população que vive naquela região. Além disso, também provoca o desequilíbrio daquele ecossistema, né? Aquele ecossistema vai ser prejudicado e os seres que vivem daquele ecossistema também vão ser prejudicados. Perdem-se substâncias úteis à humanidade, por exemplo, cerca de 25% dos medicamentos que existem hoje, existe alguma substância extraída de planta, de fungo, de bactérias, de animais. Então, muitos medicamentos que a gente usa é feito de planta, de fungo, de bactéria e outros tipos de animais. Então, a partir do momento que um animal entra em extinção, a substância utilizada daquele animal ou alguma planta entra em extinção, a substância utilizada por aquela planta para se fazer algum tipo de medicamento,
ela não vai existir mais. E, consequentemente, o medicamento não vai mais poder ser produzido. E existem medicamentos muito importantes de uso contínuo, né, por algumas pessoas, que precisa de certo tipo de ser vivo para que ele seja fabricado. Então, essa perda da biodiversidade, esse problema no ecossistema também pode afetar na fabricação de medicamentos. E existem algumas medidas protetivas, né? Diante do aumento da destruição da vegetação nativa e da maior ocorrência de extinção nas últimas décadas, né? Foi necessário criar algumas medidas para proteger a biodiversidade. Então, os pesquisadores, os biólogos, os defensores do meio ambiente e até mesmo as pessoas, elas estão mais conscientes de que a gente tem que cuidar do planeta. E a partir do momento que começou-se a perceber os prejuízos que isso causa no planeta, né? Essa questão da diminuição da biodiversidade, da destruição do planeta pela poluição do homem, algumas medidas protetivas elas foram criadas. Como, por exemplo, o combate ao desmatamento ilegal, né? Existe muita fiscalização hoje, o que há alguns anos atrás não existia. A fiscalização do corte de árvores para extração de madeira, então muitas pessoas utilizavam e utilizam a madeira, né, para fazer móveis. Antigamente não existia uma fiscalização, hoje em dia já existe. Combater a biopirataria de seres vivos, né, a questão da venda e do tráfico de animais e plantas. Há uma fiscalização maior em relação a isso hoje. E a criação de unidades de conservação e ZPAs, que são zonas de proteção ambiental. Existem alguns locais em que são unidades de conservação, ou seja, essas unidades de conservação são áreas que são cuidadas por pessoas, áreas fechadas, onde algumas delas nem pode haver visita, outras áreas só pode haver visita de pesquisadores e outras áreas pode haver visitação pública, mas há todo um controle para que ninguém leve alguma espécie daquele local, há controle da questão da limpeza. Então, hoje em dia, essas unidades de conservação, elas servem para proteger algumas áreas e os animais que vivem ali, as plantas que vivem ali, para que elas não entrem em extinção. E existem as EPAs, que são zonas de proteção ambiental, que também são zonas que são cuidadas por algum órgão público ou por alguma força armada, para que não haja desmatamento, construção de prédios, em relação a queimadas, a jogar lixo. Então, hoje em dia existem essas unidades de conservação, as EPAs, que também ajudam a manter essa biodiversidade do planeta. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de áreas de conservação brasileira, né? Elas são áreas naturais com restrição de uso, regulamentadas e protegidas por lei. Então, alguns tipos principais são as unidades de conservação de proteção integral, onde não pode sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem pode ser consumido nada daquela região, não pode ser coletado nem destruído nenhuma espécie de ser vivo, nem de plantas nem de animais, né? Não podem ser coletados dessas regiões. Existem as unidades de conservação de uso sustentável, que é permitida a exploração econômica dos recursos naturais desde que utilizada de forma sustentável e planejada para que a biodiversidade seja mantida. Então, existem aquelas áreas de conservação de proteção integral, que é bem mais rigorosa, e existem as unidades de conservação de uso sustentável, que pode-se usar aquela região, mas bem com cautela, com todos os cuidados, de forma planejada, para que não atrapalhe a biodiversidade daquele local. Então, aqui eu trouxe algumas unidades de conservação, né, de proteção integral e de proteção sustentável, que existem aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós temos o Atol das Rocas, que é um local de pesquisa. Existem muitas espécies aqui que são estudadas, né? Esses aqui são biólogos que vão aqui no Atol das Rocas sempre para fazer pesquisas, para estudar a região, para saber como é que está lá a região, as populações de seres que vivem ali. Tem algumas populações que são nativas daqui, só existem aqui. E esse Atol das Rocas é um local que só podem entrar pesquisadores. Existe também o Parque das Dunas, que ele fica em Tirol, né, aqui em Natal.
Não sei se vocês já chegaram a ir lá, que é o antigo Bosque dos Namorados. É uma área, né, que as pessoas caminham, andam de bicicleta, fazem piquenique, lancham. E lá dentro tem toda essa área aqui de proteção, de mata, que não pode ser destruída. Outro exemplo também, nós temos o Parque da Cidade, que fica aqui no prolongamento da Prudente de Moraes, né? É uma área de proteção, toda essa área verde aqui é uma área de proteção. Aqui em cima, quem já foi, tem um museu e aqui embaixo tem um local de andar de bicicleta, de patins e tem alguns animais empalhados, né? Um museuzinho pequenininho aqui embaixo também. Outra área de proteção é a Cidade da Criança, que também fica localizada em Tirol. Lá aqui tem um lagozinho onde tem um passeio de cavalinho, né, aquático. Tem algumas áreas de parque, tem algumas pessoas que fazem piquenique. Não sei se vocês já chegaram aí aqui na Cidade da Criança. Nós temos também o Morro do Careca, que é uma área de conservação também, toda essa área verde aqui, não se pode destruir nem construir nada. O morro ele é interditado para que as pessoas não subam e a areia ceda e o morro desapareça, né? Antigamente as pessoas podiam subir, eu era dessa época, eu subia no Morro do Careca e descia correndo, mas hoje em dia é proibido subir e descer porque as pessoas estavam percebendo que o morro estava diminuindo de altura, né? Ele estava quase desaparecendo de tanto o povo subir e descer. Então hoje em dia é proibido subir nele. Temos também o Pico do Cabugi, que também é uma área de conservação, que fica no município de Lages, né? Quem já foi para Lages, Angicos, Mossoró, Fortaleza, aquele lado ali, já deve ter passado pelo Pico do Cabugi, já deve ter visto. Ele é um vulcão, ele é considerado um vulcão adormecido, ele era um vulcão, mas pelas pesquisas atuais ele não entrará mais em erupção. Temos também algumas cavernas em Bartins, né, que são áreas de proteção, pessoas cuidam dessas cavernas, né? Porque aqui existem alguns seres vivos que vivem aqui. Nós temos também a ZPA, que é uma Zona de Proteção Ambiental de Genipabu, né? Toda essa área aqui é uma área de proteção, não se pode construir, tem pessoas que cuidam dessa área, né? Tem todo um cuidado aqui. E nós temos também a ZPA do Rio Potengi. Então, o Rio Potengi, que corta a zona norte da zona sul, oeste e leste aqui de Natal, né, que divide as zonas, ela também tem uma área de proteção ambiental que quem toma conta são alguns órgãos públicos, né? Então nós temos essas duas EPAs. Além disso, nós temos outras EPAs, várias EPAs aqui no Rio Grande do Norte. Por exemplo, quem mora aí na Copab, aí por baixo, essa região aí do Rio Pitimbu, né? Aquela pontezinha que corta ali na Olavo Montenegro, quem vai em direção à Copab, aquela ali é uma ZPA, aquela ali é uma Zona de Proteção Ambiental, né? Alguns condomínios já foram construídos ali por perto, mas tem uma área ali que é proibido construir por causa do Rio Pitimbu, porque o Rio Pitimbu ele fornece água, né? Lá na estação do Jiqui tem a estação de tratamento de água que fornece água para toda essa zona sul aqui da cidade. Então aquela região ali é uma ZPA, a ZPA do Pitimbu. E aqui em Natal existem várias zonas de proteção. Por exemplo, ali na estrada de Cidade Verde, existe uma zona de proteção ambiental também que é cuidada pela aeronáutica. Não sei se você já deve ter visto, né? Aquela parte também, quem vai na Rota do Sol, ali em direção à praia de Cotovelo, Pirangipe, por ali. Aquela área ali é toda a área é uma zona de proteção ambiental e quem cuida dela é a aeronáutica, tá? Então, todas essas zonas de proteção, tudo isso serve para que a biodiversidade daquele local, tanto de plantas como de animais, elas não entrem em extinção. Então, aqui eu trouxe um vídeo para vocês, só que se eu for abrir o vídeo aqui e fazer a gravação, o vídeo ele não fica legal. Então, eu vou postar o link desse vídeo na atividade de vocês para que vocês assistam, um link bem legal, para que vocês assistam um pouquinho sobre o que é biodiversidade, né? E eu espero que vocês assistam mesmo e façam a atividade que eu vou postar referente a essa aula de hoje.